eu sou Tati Talhari e no vídeo tutorial de hoje eu vou ensinar como fazer essa bolsinha quadradinha aqui. Essa bolsinha ela é muito fácil e rapidinha de fazer, não tem molde, não tem viés, não tem nenhum complicador, não tem desculpa para você não fazer. E você consegue fazer ela com retalhinhos que você tem aí na sua casa. Eu tenho certeza que você tem um monte de retalho aí guardado, eu tenho um monte de retalho aqui também. Isso daqui é uma pecinha muito rapidinha, muito facinha de fazer com os seus retalhos. Gente, são 6 costuras, literalmente 6 costuras para fazer essa bolsinha aqui completinha. Ela parece pequenininha, mas cabe bastante coisa e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar como você consegue personalizar o tamanho da sua bolsinha. Você consegue fazer ela menorzinha ou maior e eu vou ensinar como é que a gente calcula o tamanho do tecido que você vai cortar para ela sair com o tamanho que você quiser. Fica comigo até o final que eu vou explicar. Vamos lá? Para fazer a nossa bolsinha quadrada, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Uma vez no tecido principal, uma vez no forro e uma vez na manta R1, nas medidas de 8 por 32 centímetros. E aí você fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar como é que você pode calcular essas proporções aqui para fazer qualquer tamanho de bolsinha que você quiser. Esse zíper aqui, ele mede 38 centímetros, tá? E é só uma metade do zíper. Eu peguei um zíper por metro, cortei um pedaço de 38 e aí eu separei uma parte da outra e nós vamos utilizar somente um lado desse zíper, tá? Não precisa ser exatamente 38 centímetros. Se você cortar um pouquinho maior do que o tamanho do seu tecido, já tá ótimo, tá? Aqui eu vou utilizar também um mosquetão, porque eu vou fazer como se fosse um chaveiro. Um cursor, esse zíper aqui é número 3, então eu também tô utilizando um cursor número 3. Esse aqui é um pedacinho de fita gorgurão, você também pode utilizar fita de cetim ou um pedacinho mesmo de tricoline, o que você quiser. Como eu tô utilizando um material sintético, eu dei uma queimadinha nas pontas para ele não desfiar. E as suas etiquetas ou tags, que são, óbvio, opcionais. Nós vamos começar marcando o centro dos meus dois tecidos aqui, das duas peças de tecido. O meu tecido principal, eu já matelacei ele na manta R1, então ele já tá todo fixado à manta, e o meu forro, ele tá soltinho, ele não tem nenhuma entretela, não tem nenhuma manta. Eu vou dobrar o meu tecido ao meio e vou encontrar o centro da peça, vou fazer uma marcação com uma caneta fantasminha, ou você pode fazer um pique também com a tesoura, você é quem escolhe. Eu vou fazer isso no tecido principal e no tecido de forro. Fiz aqui as minhas marcações de centro no tecido principal, no tecido de forro, e aí eu aproveitei e já fiz também a marcação de centro aqui no meu zíper. Eu dobrei o zíper ao meio e fiz um pique para marcar o centro. Agora eu vou aplicar aquela minha fitinha de cetim ou gorgurão ou tecido tricoline, o que você escolher. Eu vou dobrar ao meio e vou colocar aqui bem em cima da marcação de centro do meu tecido principal. Nesse momento, se o seu tecido principal tiver uma estampa direcional, você alinha ele para não ficar de ponta cabeça, tá? Então eu venho aqui, vou colocar a minha fitinha dobrada aqui em cima, a parte fechadinha para baixo e a parte aberta para cima. Vou passar uma costura aqui com alguns retrocessos e ela vai ficar assim, fixada no meu tecido principal. E aí a gente vai começar a aplicação do zíper. Eu vou pegar a minha fita do zíper, essa minha metade aqui de zíper, e eu vou dar uma olhadinha bem com calma para eu ver aonde é o lado direito do zíper e onde é o lado avesso. Eu vou pegar o lado direito do zíper e eu vou virar para baixo, vai ficar direito do zíper com o direito do tecido, e eu vou alinhar esse pique aqui de marcação de centro junto com a minha fitinha que eu costurei. Vou colocar assim. E aí eu vou colocar aqui mais alguns clipes, vou levar lá para a máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança aqui em toda essa extensão. Depois eu vou pegar o meu tecido de forro, vou virar o direito para baixo, vou alinhar a marcação de centro aqui junto com o pique do meu zíper, vou colocar aqui em cima e vou clipar também essa extensão todinha. E aí eu vou virar a manta para cima e lá na máquina de costura eu vou passar uma costura com pé calcador comum da máquina,
bem rente à cremalheira do zíper. Eu vou encostar o pé calcador da máquina o máximo que eu puder na cremalheira do zíper e eu vou costurar aqui essa extensão todinha. Costura do zíper finalizada e eu aproveitei aqui e já fiz também o rebatido do zíper. Gente, eu cometi um errinho e eu vou alertar vocês aqui para vocês não fazerem a mesma coisa, tá? Antes de costurar essa fitinha aqui, eu tinha que ter colocado o mosquetão dentro da fitinha. Então, como essa peça ela não é uma encomenda, ela vai ficar para pronta entrega, eu vou colocar uma argola de chaveiro no final. Quando eu terminar a peça, eu coloco uma argola de chaveiro aqui e fica bonitinho também. Mas se você estiver fazendo para encomenda e você quiser colocar o mosquetão, se atenta de colocar o mosquetão aqui na fitinha antes de costurar ela, tá bom? Não faz igual a mim. Bom, agora, terminada aqui a costura do zíper, a gente vai colocar o cursor do zíper, tá? E como é que a gente vai colocar esse cursor? Eu gosto de utilizar um garfo quando eu coloco o meu cursor. E tem um vídeo bem legal aqui no canal onde eu tô explicando bem detalhado como é que eu coloco o cursor no zíper usando o garfo. Eu vou vir aqui e eu vou alinhar bem certinho aqui os tecidos, tá? E aí, por consequência, o meu zíper também vai estar alinhado, porque a gente costurou bem na marcação de centro. Então, o zíper, ele também vai estar tudo alinhadinho certinho. Aí, eu venho aqui, coloco o meu cursor no garfo e encaixo no meu zíper. Nesse vídeo que eu disse que tem aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, eu tô explicando bem detalhado como é que eu faço esse passo, tá? Aqui eu tô fazendo rapidinho pra gente não perder muito tempo. Mas lá eu tô explicando bem detalhado e também tô explicando como é que você coloca dois cursores no mesmo zíper, tá? Bom, terminamos aqui, colocamos o zíper, olha só, já dá pra perceber, já tá ficando com uma carinha, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos virar isso aqui do avesso, desse jeito e desse jeito, tá? Dessa forma aqui. O zíper, ele vai continuar fechado aqui no cantinho, nessa extremidade, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos alinhar bem certinho aqui os tecidos para não ficar torto, tá? Vou até colocar alguns clipezinhos. Vou alinhar o tecido do forro também, bem certinho. Vou colocar clipes também. E agora nós vamos passar uma costura com a distância de um pé de máquina aqui nessa parte da peça. Nós vamos tomar muito cuidado com esse zíper aqui, tá? Esse zíper, o que a gente vai fazer? A gente vai empurrar ele pro lado do tecido principal, tá? Vou empurrar ele aqui assim, pro lado do tecido principal. E nós não vamos costurar por cima do zíper, tá? Eu vou passar a minha costura, eu vou vir aqui com a minha costura, vou chegar bem próxima do zíper, vou fazer alguns retrocessos e aí eu vou pular o zíper e vou continuar costurando aqui até embaixo, tá? Retrocesso aqui e aqui, mas a gente não vai passar a costura por cima do zíper. E essa parte aqui, ela vai ficar grandinha assim por enquanto. Fiz aqui a costura na minha lateral, tá? Lembrando que eu não passei a costura por cima do dentinho do zíper, olha só. Eu fiz um retrocesso aqui e recomecei a costura aqui embaixo com retrocesso e continuei até o final. A gente não vai passar por cima do dente do zíper, por cima da cremalheira do zíper, tá? Agora eu vou refilar esse excesso aqui de zíper que ficou. Como eu tô utilizando um zíper de nylon, eu vou dar uma queimadinha na ponta para eu ter certeza que esse zíper não vai abrir, tá? Que ele não vai se desencaixar pelo avesso da peça. Se você preferir, não tiver isqueiro ou quiser
fazer de outro jeito, você pode levar lá na máquina de costura agora e dar uns retrocessos aqui assim, para manter essa cremalheira do zíper fechadinha. Eu vou dar uma queimadinha com... Prontinho. Agora, a gente vai continuar o fechamento da nossa peça. Nós não podemos esquecer de abrir o zíper nesse momento, tá? Então, eu vou deixar o zíper todo aberto aqui, vai facilitar bastante a nossa vida. Lembra daquela marcação de centro que a gente fez no tecido principal? Ela tá aqui, ó, tá vendo? Então, a gente vai pegar essa costura desse lado aqui, eu vou abrir os dois lados aqui da minha costura, vou deixar aberto, e aí eu vou fazer o possível para alinhar bem certinho a minha costura com essa marcação de centro aqui, tá? Eu vou colocar um em cima do outro, o mais certinho possível que eu conseguir, e vou colocar aqui um clips para segurar. E aí eu vou lá para a máquina de costura agora e vou passar uma costura para fechar toda essa parte aqui, tá? Com a distância de um pé de máquina. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá? Eu vou pegar essa costurinha, vou alinhar com a marcação de centro que eu fiz no meu forro, vou colocar um clips e também vou passar uma costura aqui embaixo, mas eu não vou passar a costura inteira, tá? Eu vou passar a costura daqui até mais ou menos aqui, colocar bastante retrocesso, vou pular um buraquinho de mais ou menos uns 3 dedos, vou reiniciar a minha costura aqui com bastante retrocesso e vou vir até o final. Essa abertura aqui, ela vai servir pra gente desvirar essa peça depois que ela estiver pronta. Fiz aqui as minhas duas costurinhas, na parte de cima eu fiz a costura completa e na parte de baixo do forro eu deixei essa aberturazinha aqui com bastante retrocesso dos dois lados, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou refilar o excesso de tecido, principalmente aqui nas pontinhas, tá? Eu vou vir com a tesoura e vou fazer um corte na diagonal aqui, para tirar esse excesso de tecido daqui e das duas pontinhas do forro também. E agora eu vou desvirar toda a peça por esse buraquinho aqui. Agora, pra gente fechar aqui essa abertura que ficou do forro, olha só. O que a gente vai fazer? Nós vamos dar algumas puxadinhas aqui, ó. Que daí o próprio tecido ele já vai se arrumando sozinho. E nós vamos dobrar essas pontinhas aqui pra dentro, ó. Eu vou abrir aqui a costura, vou dobrar pra dentro, vou dobrar essa outra parte aqui pra dentro também. E eu vou alinhar tudo bem certinho, já vou vincar aqui com a unha pra eu não perder essa parte aqui que eu já arrumei. E aí eu vou lá pra máquina de costura e faço uma costurinha com uma cor de linha bem sutil, pode ser branquinho, aqui no meu caso pode ser branquinho ou azul, né, que é a cor do predominante aqui do meu tecido. E aí eu passo uma costura bem rente à bordinha, à beiradinha do tecido, para ficar um acabamento bem mínimo, bem perceptível, tá? Você também pode fechar com cola de tecido, se você quiser, ou com pontinho invisível à mão. Eu vou fazer na máquina, que é mais rápido. Aqui o meu tecidinho de forro fechadinho, olha só. E agora é só eu arrumar toda essa parte do forro, vou empurrar as pontinhas lá pra dentro, tá? Pra ficar pontinha com pontinha, tudo bem alinhado, bem certinho. E agora é só eu fechar a minha bolsinha, olha só, o formatinho dela já tá ficando aqui, ó. Vou dar uma empurradinha com o dedo aqui pra fora, o zíper, pra ele já fazer esse biquinho aqui embaixo, olha só. Eu vou arrumando tudo, ajeitando com o dedo bem certinho. E aqui tá prontinha a nossa bolsinha quadrada. Bom, tá aqui a nossa bolsinha totalmente pronta. Eu coloquei aqui minha argola de chaveiro. E agora eu vou ensinar pra você como você pode calcular a bolsinha do tamanho que você quiser e como que você calcula para saber qual que é o tamanho, qual que são as dimensões de tecido
que você vai cortar para fazer a sua bolsinha. Essa bolsinha aqui, se vocês se lembram lá do começo do vídeo, nós cortamos tecido no tamanho de 8 de altura por 32 de largura, né? 8 por 32, no final, ela ficou com um tamanho de 10 por 10, tá? E por que ela ficou com um tamanho de 10 por 10? Eu cortei aqui um tecidinho de 8 por 32 para eu conseguir explicar para vocês por que o tamanho final ficou 10 por 10, tá? Como é que acontece aqui atrás? Olha só, como ficaram as costuras da nossa bolsinha. Ela ficou com uma costura de assim e uma costura assim, formou esse T aqui, tá vendo? Então, vamos simular aqui nesse tecido como é que é essa costura, como é que fica essa costura, né? Então, vamos dobrar no meio aqui o nosso tecido dessa forma, levar as duas extremidades para cima, tá? Vamos unir aqui, ó, alinhar bem certinho. E aí, agora a gente vai virar o nosso tecido, ficou essa casinha aqui, né? E aí, a gente vai levar o tecido aqui pro meio e pro meio de novo. Olha só, aqui a gente tá simulando essa costura que a gente acabou de fazer, aqui e aqui. Se a gente medir esse tecido aqui, ele vai ter quase 12 centímetros, olha só. 11,5, tá vendo? Isso porque tem as margens de costura, né? Margem de costura de 0,75 de cada lado, no final dá 1,5 centímetro. Então, se você fizer essa dobradura aqui e terminar com uma peça de 11,5 centímetros, você desconsidera 1,5 de margem de costura e no final você vai ter uma peça com 10 centímetros, tá? Agora você já sabe como é que você encontra a medida final. Agora, e se você quiser fazer, por exemplo, uma peça de 15 por 15, né? Você vai encontrar aqui, você vai fazer alguns testes com papel ou com TNT e vai encontrar qual que é o tamanho exato que você precisa cortar para no final você ficar com 16,5, né? Porque se você quer uma peça de 15 centímetros, você precisa colocar também a margem de costura. Então, essa dobradura aqui precisa ter 16,5, tá? E aí, vamos supor que você encontrou, encontrei 16,5 tal, eu vou precisar, por exemplo, ao invés de 32 aqui, eu vou precisar de, sei lá, 40, vamos supor, né? 40 centímetros. Como é que eu encontro a altura? Como é que eu faço para encontrar a altura? A altura, gente, é sempre, a largura, aliás, é sempre 4 vezes a altura, tá bom? Nesse exemplo aqui do vídeo de hoje, eu usei 8 por 32. 32 nada mais é do que 8 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. Então, se você precisa de 40, você vai precisar de 10 de altura, porque 10 vezes 4 é 40. Então, dessa forma, você consegue calcular a altura e a largura do seu tecido e também consegue saber qual que vai ser o tamanho final exato da sua peça fazendo essa dobradura que eu acabei de ensinar. Eu espero que vocês tenham curtido. Se ficou confusa essa explicação, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar explicar melhor. Já sabe o que eu vim dizer, né? Se você gostou do vídeo tutorial de hoje, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreve no canal para ficar super por dentro dos próximos tutoriais aqui do canal.